Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é bom a cada momento a gente colocar uma aula aqui para vocês. Eu sei que esse processo de colocar aulas, de dar oportunidade a quem não tem oportunidade, é muito importante, pessoal. Então, mais uma vez, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, Professor Eduardo Lago. Na realidade, você busca nosso canal como Prof. Eduardo Lago, tá? Está aí escrito na tela, no lado esquerdo da sua tela, no meu lado direito, na realidade. E a gente hoje vai ver o quê? A gente vai estudar na sequência de citologia. Observe que a gente tem aulas no nosso canal sobre composição química da célula. Então, a gente aprende o que é a composição química da célula. Depois, a gente foi para a membrana plasmática. E agora, a gente está mais íntimo da célula, já está dentro dela, já está estudando a parte de citoplasma, tá? Então, a gente vai, nessa parte de citoplasma, nós vamos estudar o quê? Primeiro, de que é feito o citoplasma, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, certo? Para que a gente possa mostrar a vocês uma anotação, tá? Então, essa anotação que a gente vai colocar para vocês é sobre o citoplasma, certo? Sobre o citoplasma. Vamos lá. Olha só. Gente, aqui nós temos o citoplasma. E de que é feito o citoplasma? O citoplasma, ele é feito de... Vou apagar aqui esses rabiscos, certo? Que eu estava em outra explicação agora. Então, observe, de que é feito o citoplasma? O nosso citoplasma, ele é feito de hialoplasma e organelas citoplasmáticas, certo? Então, hialoplasma e organelas citoplasmáticas. O hialoplasma, ele tem uma composição que a gente chama de citosol e citogel. Esse citosol e citogel, ou seja, sol, pode ser transformado em gel e o gel pode ser transformado em sol, certo? Por quê? Por que pode acontecer isso, pessoal? Preste atenção aqui. Por que pode acontecer isso? Observe. Vou colocar aqui um esqueminha, tá, de uma célula. Então, a célula com sua membrana, a gente falando de célula eucariótica, membrana, tem aqui o citoplasma, ou melhor, tem um núcleo, e entre esse espaço e esse tem o citoplasma, certo? Então, observem aqui. Isso aqui é um conceito básico, né? Essa membrana, ela é formada de quê? É só vocês relembrarem. Ela tem uma bicamada fosfolipídica, certo? Uma bicamada fosfolipídica, onde as bolinhas é o fosfato e as perninhas são os lipídios. A essa bicamada fosfolipídica eu tenho proteínas que podem ser periféricas, tá? Ou proteínas que podem ser totais. As proteínas periféricas, elas ficam em uma das extremidades. As proteínas totais, elas passam por todo isso aqui, ó, é uma proteína total. Onde essa proteína total, ela tem uma função de fazer um canal, né, de dar permeabilidade seletiva. Algumas substâncias entram diretamente pela membrana
né, bicamada fosfolipídica, outras ficam entram, algumas outras substâncias entram na própria proteína. Eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque esse assunto aqui, pessoal, a gente já viu em aulas anteriores. Ah, Eduardo, eu não vi, mas tem lá, tem aí disponível no nosso canal, tá bom? Então, o que seria o citoplasma? O citoplasma vai ser esse espaço que tem entre a membrana plasmática, certo? Entre a membrana plasmática e o núcleo. Tudo isso aqui é citoplasma. Esse citoplasma é composto de quê? É composto de água, sais minerais, carboidratos, então forma um complexo de substâncias. E esse complexo de substâncias, ele tem uma composição que eu vou botar aqui em outra cor, só para vocês entenderem, certo? Uma composição mais gelatinosa na porção mais externa, que eu estou colocando aqui bem grossa, e uma porção mais líquida na porção mais interna. Aí você diz, Eduardo, mas qual a explicação para isso? É porque nessa porção mais interna, vou botar aqui mais interna, na porção mais interna, eu preciso de uma maior quantidade de fluido para que haja troca de substâncias entre as organelas. Na porção mais externa, eu preciso de maior consistência para a manutenção da forma da célula. Ok? Essa porção mais externa, ela tem a denominação de citosol. Esse zol aí, citosol, esse sol é solúvel. Aí vocês estão... Ou melhor, pessoal, aqui a porção mais externa é gel, certo? Ou seja, gelatinoso, mais consistente. E a porção mais interna é de citosol, que é de solubilidade, de solúvel. Por que isso? Porque a gente tem aí uma situação em que há troca de substâncias entre uma organela e outra. Então, precisa de maior solubilidade. Porém, a gente tem uma característica, pessoal. O sol pode tornar-se gel e o gel pode tornar-se sol, dependendo da necessidade da célula. Exemplo, a célula se modificou para fazer uma fagocitose, ou seja, por emissão de pseudófilo. Sol pode ficar gel e gel pode ficar sol para a membrana se modificar. Tá certo? Então, outra, a parte interna, sendo essa parte interna aqui, ó, ela sendo mais solúvel, existe uma possibilidade de troca, de um movimento que a gente chama de ciclose, que é um movimento de a movimentação de substâncias na célula, certo? Então, essa aula de hoje é para a gente ter essa parte introdutória. Evidentemente, a gente vai falar, certo? A gente vai falar sobre outros assuntos. Por exemplo, eu vou deixar já um gostinho, que quero mais, sobre esse assunto aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, certo? Deixa eu compartilhar a tela para que vocês tenham noção do que nós vamos ver a partir da próxima aula, tá? Que é o que? A parte de esse assunto sobre citoplasma, certo? Aqui, gente, deixa eu abrir a tela total, mas aqui
Caiu aqui o microfone. Aqui a gente vai ver a parte de organelas citoplasmáticas, tá certo? Então, essa parte de organelas citoplasmáticas é o que a gente vai ter com vocês a partir das próximas aulas. Nesse slide, certo? Que vocês não estão vendo ainda em tela cheia, mas nesse slide aqui, a gente vai apresentar ele de uma forma que a gente vai ver todas as organelas citoplasmáticas. Pronto, agora está em tela cheia para vocês visualizarem melhor. A gente vai ter aqui a célula animal e a célula vegetal. No caso, tanto célula animal quanto célula vegetal são células eucarióticas, ou seja, são células que possuem a membrana delimitadora do núcleo. Está aqui o núcleo da célula vegetal e está aqui o núcleo da célula animal, tá? Tem uma célula que a gente falou no finalzinho das aulas de membrana plasmática, que foi a célula bacteriana, quando a gente falou de parede celular, tá? E falando em célula bacteriana, que é uma célula procariótica, existe uma organela citoplasmática que ela está presente em todos os tipos de células, que a gente já vai falar dela agora, que são os ribossomos, certo, gente? Os ribossomos, a gente vai ter aqui uma característica. Qual é a característica? Qual é a função dos ribossomos? A função dos ribossomos é a síntese de proteínas. Síntese de proteínas. Beleza? Então, o que é que vai acontecer aqui? A gente vai ter a organela citoplasmática, ribossomo, é a única organela citoplasmática presente em todas as células. Todas as células têm ribossomo. Célula eucariótica, seja ela animal, vegetal, de um protozoário ou outro organismo qualquer, certo? E células bacterianas, que é uma célula procariótica. Por isso, gente, aí que vem uma das explicações pelas quais vírus é acelular, tá certo? Então, ó, e essas organelas existem em todas as células, não importa qual seja o tipo. Ah, Eduardo, então vírus não é uma célula? Não, vírus não é uma célula. Tem até uma discussão dizendo que vírus não é nem ser vivo, mas isso aí fica para uma discussão posterior. Então, ó, podem ser encontradas livres no citoplasma, nos procariontes, ou presos à carioteca, o retículo endoplasmático rugoso, nos eucariotos, certo? Os procariontes só encontra livre. Nos eucarióticos ou eucariotos, ou seja, aqueles que têm membrana nuclear, está presente tanto livre quanto preso a uma membrana. Beleza? Então, assim a gente fica com essa aula sobre introdução ao citoplasma. Um abraço a todos. Se inscrevam no nosso canal. Aqui é o professor Eduardo Lago. Se inscrevam no nosso canal, apertem lá, cliquem lá no sininho, compartilhem, tá? Façam divulgação de qualquer forma, que isso você está ajudando a mim para a manutenção desse canal e para você e para as outras pessoas que não têm contato com educação de ótima qualidade. Tá certo? Um beijo a todos, até a próxima, se Deus assim permitir.